Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e hoje eu quero falar sobre como lidar com ciclos ruins, principalmente esse céu tão complicado do mês de março de 2020. Já começo dizendo que, mesmo que seja um ciclo muito lento, muito complicado, muito difícil de se lidar, cheio de problemas, é um ciclo e, como todo ciclo, ele passa. Então, muito mais importante do que aprender a entender a nova realidade como algo estático, é entender como trabalhar resiliência dentro dos recursos que se tem. Não é todo mundo que tem tanto recurso para conseguir enfrentar a situação do jeito que ela se mostra, mas a ideia é, mesmo que seja qualquer outro tipo de dificuldade, seja tempestades, seja onda de desemprego, crise financeira, seja o que for, o mais importante é a gente sempre pensar o plano B, C, D, E F. E, obviamente, o quanto antes você tem planos de primeiros socorros contra qualquer tipo de futura eventual crise, tanto melhor para você conseguir executar na hora que precisa executar, porque muitas vezes a gente acaba deixando para cavar o poço só na hora que tem sede, aí fica complicado conseguir água. O ideal é já ter o poço cavado, já ter uma reserva de água, já ter um estoque. E a gente não está falando aqui de um pensamento apocalíptico, e sim um pensamento de planejamento. E a ideia da astrologia é exatamente com as previsões apontar os períodos de maior perigo para que a pessoa tenha um planejamento para poder enfrentar e superar as dificuldades. Infelizmente, é comum os clientes chegarem até mim quando já tem uma situação complicada e fica difícil você conseguir fazer o planejamento quando o problema já aconteceu. Mas é muito mais interessante quando você tem a possibilidade de avisar com antecedência, em que os clientes fazem a lição de casa e conseguem reverter ou pelo menos minimizar um problema, ou saber que o problema está acontecendo num determinado lugar e eles pensam, felizmente eu não estou lá. Então esse problema acontece, mas não me atinge. E quando está distante, você consegue muitas vezes ajudar as pessoas que estão sendo atingidas pelo problema, porque você está em plena capacidade de poder ajudar e não está detonado como as outras pessoas. Nesse caso de 2020, eu vou deixar aqui links referentes aos vídeos que eu já fiz sobre astrologia mundial, embora geralmente eu recuse falar sobre esse assunto, mas é um ano excepcional, tem realmente muitas coisas complicadas acontecendo, todas no signo de Capricórnio, reunindo planetas como Saturno, Plutão, Marte e o próprio Nó do Sul, que não é um planeta, mas é um ponto maléfico. Todas essas coisas acontecendo juntas no mesmo ponto em Capricórnio, trazendo dificuldades principalmente para as pessoas que tenham muitos pontos sensíveis no mapa em Capricórnio ou em Câncer, e também em questões relacionadas à astrologia mundial, onde isso vai apontar para situações como terremotos, por acontecerem num signo de terra, e por envolverem Plutão, também podem envolver vulcões. Eu já fiz um outro vídeo também comentando sobre isso, também vou deixar o link aqui. E bom, reforçando no que eu falei sobre esse vídeo, só para lembrar, a gente tem mais uma outra data aí de pico, lembrando que março é o mês mais difícil do ano de 2020, que é o ano mais difícil dos últimos aproximadamente 800 anos. Então não é um período fácil, não é um período simples, todo mundo tem que ter consciência, atenção, e lembrando que atenção, consciência e alerta é totalmente diferente de pânico e de paranoia. Paranoia e pânico não servem para nada. Atenção e consciência significa que a gente tem que dar o foco nas situações de emergência, mesmo que eventualmente isso tenha que passar por cima das nossas prioridades. Isso não significa entrar em desespero e tentar sair comprando tudo que é possível num supermercado, não faz o menor sentido. As atitudes de pensamento e planejamento rápido de emergência são sempre muito mais bem-vindas do que qualquer atitude paranoica. Infelizmente, muita gente confunde esse conceito. Eu venho aqui insistir que são coisas distintas. Foco e atenção significa pé no chão e nunca, nunca desespero. Bom, agora lembrando sobre as datas. Eu tinha comentado de duas datas bem complicadas nesse mês. A data mais crítica dessa segunda metade do mês vai ser entre os dias 19, 20 e 21. Então, muita atenção, muito cuidado, muita prudência. E o que eu já tinha comentado no outro vídeo,
Agora fica até mais possível evitar viagens, uma vez que elas já são mais difíceis de serem realizadas, vários países fecharam fronteiras. Mas se acontece de você estar vendo esse vídeo no exterior e você está numa região vulcânica, por favor, se afaste dessas regiões, assim como também regiões de terremotos e vulcões. Existe um risco muito grande de alguma atividade vulcânica ou de terremoto, obviamente, nos lugares mais propensos a isso. A gente sabe que Itália, costa oeste dos Estados Unidos, México, Chile, Sudeste Asiático, costa leste da África, enfim, as regiões onde tem encontros de falhas tectônicas. Podendo evitar essas regiões, ótimo. Se você estiver de quarentena em uma dessas regiões, tente se informar ao máximo como funciona um plano de evacuação em caso de terremoto ou atividade vulcânica. E quanto à questão de propagação de doença, tem um monte de profissional muito sério já divulgando sobre isso. O básico de higiene, de evitar lugares com grandes concentrações de pessoas. Estou muito feliz que aqui na Noruega o governo agiu muito rápido, já cancelando todos os shows, todos os eventos e qualquer espaço que tenha uma aglomeração com um número maior de pessoas. Fechou escolas já faz mais ou menos uma semana. Essas medidas não são a solução, mas são contenção. E é exatamente assim que a gente lida com ciclos e previsões ruins. Não significa que a gente vai ter uma solução mágica para resolver um determinado problema, mas a gente vai estar a postos para conseguir, pelo menos, minimizar os danos que o problema possa vir a trazer. Fazendo uma analogia aqui que eu sempre gosto de fazer para poder explicar de um jeito mais fácil. Imagina uma tempestade, um furacão, por exemplo. Ele vem, varre e destrói tudo que está pelo caminho dele. Se a casa que está no caminho dele tem uma boa infraestrutura, o furacão passa, faz um caos, faz uma sujeira, mas a casa continua inteira. Então o que acontece? Depois do furacão, passou, então tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, só não tem mais o furacão, mas tem que lidar com todas as consequências da passagem dele. As sujeiras, a falta de energia elétrica, as vias que foram interditadas por quedas de árvores ou postes ou carros que foram arrastados, enfim, há uma sujeira a ser consertada. Então, em resumo, a gente tem um ápice do período ruim, que é o ano de 2020, e esse ápice é agora em março, principalmente entre os dias 19 e 21. Que a gente espera astrologicamente de um evento desse? Que isso seja o gatilho ou o auge, o apogeu desse furacão, pegando o carona nessa analogia, e depois que passa isso, a gente vai começar a ter uma noção do estrago que isso causou. Quanto mais proativo a gente for para conseguir resolver esse estrago, em vez de ficar procurando de quem é a culpa, mas simplesmente partir para pôr a mão na massa e resolver do que for possível, seja fazendo doação para instituições de caridade, seja se voluntariando para fazer algum serviço, alguma coisa assim, tanto melhor. A solução vem da ação, nunca da especulação. E a gente entende que leva um tempo para conseguir botar as coisas em ordem. Agora, um lado interessante e positivo que eu já vi outras pessoas comentando, inclusive astrólogos. Só quando o perigo chega muito perto que a maioria das pessoas percebem que elas estão presas na zona de conforto, na zona de rotina. Muitas empresas agora se veem forçadas a colocar os funcionários trabalhando de casa, fazendo o famoso home office. Essa já é uma tendência de mercado e, por conta da atual circunstância, muitas empresas vão ter que aderir mais rapidamente a esse novo modelo. Qual é a vantagem? Várias. Logística. A pessoa tem que pegar menos trânsito, a própria cidade vai ter menos trânsito no geral, ou seja, quem precisa de verdade se deslocar porque vai trabalhar num hospital, ou num supermercado, ou numa usina, numa indústria, alguma coisa assim, que realmente precisa da presença física, vai ter um trânsito muito mais livre. Quem pode trabalhar de casa vai ter muito mais conforto para poder trabalhar, não vai enfrentar o trânsito para ir para o trabalho nem para voltar todo dia. E isso também significa uma redução dos níveis de poluição no ar. Isso já é possível acompanhar o quanto reduziu o nível de poluição nesses principais centros que entraram em quarentena. De novo, insisto, pânico não serve para nada. Atenção, proatividade e a emergência como algo mais importante que a prioridade dentro desse espaço de tempo é o que fazem a diferença. Isso não serve só para esse momento, serve para qualquer ciclo ruim que apareça, seja numa previsão geral, como de astrologia mundial, seja numa previsão específica do mapa de uma pessoa. Espero ter podido ajudar, espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se tiver dúvida, escreva no comentário que eu respondo assim que possível. Se curtiu, já deixa um joinha, compartilha com os amigos, aproveite e se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações quando houver próximos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.